O cara da moto chegou aí, ficou me olhando, vontade de agora dar uma resinha até bater nele. Brincadeira. Rapaziada, é isso, tô indo pra Atibaia. Deixa eu falar com vocês aqui. Rapaziada, eu vou falar com vocês sobre a saída do Jair Rodrigues, né? Sendo sincero, impacta e impactou muito agora na missão, né? Essa é a grande realidade. Impactou bastante. Porém, eu não vou julgar ninguém. Eu sei que ele já foi demitido do UFC por causa disso. Mas também não... Quem sou eu pra julgar, falar mal, qualquer coisa do tipo, tá? Falar que eu não fiquei puto, porque, cara, no começo, eu falei, mano, não muda nada, sabe? Voltou aquele espírito, voltou não, né? Meio que ligou, assim, de volta aquele espírito de, mano, é guerra, tá ligado? Qualquer um, qualquer hora. E sempre foi assim, né? Nessa hora veio isso, mas depois analisando todos os fatos, todas as ocorrências, né, que vieram através dessa mudança de adversário, principalmente após os 2 primeiros treinos, assim que mudou o adversário, eu vou falar pra vocês que bagunçou bastante coisa, sabe? Bastante coisa. Ainda bem que eu tenho uma equipe, eu não vou dizer equipe multidisciplinar não, tá? Porque 0% da gente ser isso, só que eles são 100%, eles têm 100% conhecimento do atleta deles, que sou eu. Todos eles entendem de luta, principalmente o Pablo, o Flávio, principalmente o Flávio e o Pablo, mas o que eles mais entendem é de mim, da minha pessoa, né, do Jean. Dito isso, cara, frações de segundos que eu saí pra aceitar a luta, liguei pro meu empresário, pro Hunter, pra dizer que eu aceitava lutar com o Delgado. Eu voltei, eles já estavam assistindo as lutas, mapeando tudo. Os meus colegas de treino já ensaiando, já, sabe, já planejando o teatro todo durante a semana, pra fazer durante a semana. E até aí, pô, muito da hora. Aí fomos pro primeiro treino. Aí eu senti uma dificuldade, sabe? Eu vi que o que eu tava treinando era totalmente oposto. Não percebemos naquela hora que era totalmente oposto. Foi depois do segundo treino. Que a gente parou, recapitulou e falou, cara, é só fazer o contrário, literalmente. Literalmente. E olha que os dois são bem parecidos, os dois jogam iguais, só que tem um detalhe que eu acho que as pessoas não conseguiram perceber ainda sobre o Delgado e o Jair Rodrigues. Então, dito isso, cara, a gente... meu Deus, tô com medo de ficar sem gasolina. Dito isso aí, no primeiro treino eu sofri bastante dificuldade, assim, de entender o jogo, porque eu já vim 3 meses, já quase 4 meses, praticando as mesmas coisas que eu ia exercer na hora da luta com o Yair. No segundo já ficou um pouco mais claro. E no terceiro, né, que foi agora, a gente executou o contrário só e a gente falou, caraca, como assim? E aí fomos todos assistir as lutas, né? Eu, Ícaro, Flávio, Pablo, Carol, os caras que analisam a luta junto com a gente. E a gente pegou alguns dados já que a gente tem do aplicativo que eu sei que abre aspas, eu sei que eu sou bem maluco assim durante a internet, mas eu acho que eu sou bem inteligente. Eu acho que de todos os atletas aí de MMA ou de qualquer outra modalidade, eu fiz um aplicativo assim absurdo. Meus 2 camps estão baseados dentro desse aplicativo, sabe? E aí buscamos esse dado ali e descobrimos que realmente era o contrário, que a gente estava certo. A gente não tira a conclusão pelo aplicativo, mas usamos os dados dele para ver se a nossa análise está certa. Aceitamos a luta sem saber, sem saber o que iríamos fazer, além de ganhar, qual seria a estratégia. E aí depois disso a gente falou, cara, não foge muito de tudo que a gente tá treinando. E uma das coisas que a gente sabe é que a minha mão é muito dura, né, cara? Minha mão é muito dura pra categoria. Mas mexeu muito, mexeu muito. Primeiro, é a primeira vez que eu tô tendo que fechar o olho, literalmente, e confiar no Hunter e no UFC, assim, literalmente, né? Eu digo no Hunter, porque pra quem não sabe, quando você entra no UFC, existe o Sean Shelby e o Mick. Esses 2 caras dividem as categorias, né, em 2 partes, de cima e de baixo, mais leve, as mais pesadas. E aí cada um cuida de uma parte. E aí depois que o atleta se torna grande, com nome renomado, fazendo boas lutas, e a bolsa começa a aumentar muito, aí o Hunter começa a cuidar deles, se torna empresário deles dentro do UFC, juntamente com o empresário do atleta, no meu caso é o Ivan. E aí, bom, enfim, nesse desenrolar todo, eu falei com o meu time e falei, cara, o negócio é fechar o olho agora e confiar. Porque a gente poderia exigir, assim, muitas pessoas estão falando deve ter ganhado uma boa bolsa, se ele, além da boa bolsa, tá com o cinturão já, depois dessa ele já vai pelo cinturão, pelo título. Não teve essa negociação, sabe? Não existiu isso aí.
Posso garantir para vocês que... Em relação ao cinturão, eu acredito, tenho fé e convicção que após essa vitória em cima do Delgado aí, a gente vai trazer o cinturão pro Brasil. Mas não teve nada de aumentar a bolsa, não teve, eu tô sendo bem transparente aqui, não teve. E isso foi algo que mexeu com o meu time também, sabe? Que a gente ficou, pô, beleza, a gente teve um gasto enorme. Não é sobre o atleta, mas a gente teve um gasto enorme, agora tem que mudar tudo em cima da hora. Estresse mental, talvez tenha um reconhecimento disso, vai ser maneiro. Não teve até a primeira instância. Pode ser que na segunda instância, até a luta ali, pode ser que a gente receba um bônus, sei lá, pode ser que o UFC dê uma grana, porque já ouvi casos das pessoas ganharem, ganharem uns bônus assim do UFC, absurdo, tipo, fazer algumas coisas boas pro UFC e ganharem uns bônus assim absurdo, sabe? E isso pode ser que seja a nossa vez. Tô orando pra isso acontecer? Não. Tô rezando? Não. Tô pedindo? Não. Cara, tô focado na minha luta, sabe? Eu tô focado em sair na mão, tô focado em fazer o que eu amo, principalmente estar ativo. Então tô bastante focado nisso, tá? Tô focado em ser campeão, em trazer o cinturão pro Brasil depois de tantos anos, da categoria 66. Muitas pessoas também falam, pô, mas só tem coisa contra você. Se tu perder, se isso, aquilo. Nunca passou na minha cabeça isso. Então, acho que não vejo isso aí. E, sinceramente, quem tem mais a perder nesse sentido é o Delgado. De certa forma, eu tô lá, irmão. Meu nome tá cravado lá. O UFC entendeu que pode contar comigo pra promover os eventos, que eu sou duro, que eu gosto de ser na mão, que eu vendo, que eu dou show, que eu entreteno o público, que quem gosta e quem não gosta para me assistir, tanto para ver eu ganhar, tanto para ver eu perder. Nesse sentido, o Delgado tem mais a perder que... Irmão, não tem nada a perder, nada. O que eu conquistei e eu vou batalhar para manter o resto da minha vida... Bom, só preciso entender também pra Atibaia e eu acho que os controles lá do portão ficou em casa. Eu deixava um aqui, mas a Carol pegou e eu também, pra não gerar briga, não vou falar, o meu controle ela pegou, o cara ficou lá. Já era, não tem o que fazer, não tem pra que brigar. A gente chega lá, pôr um muro, eles vão falar alguma coisa e fala esquecer o controle. Onde que a gente tava? Sobre o Delgado. O Delgado tem muito mais a perder do que eu, galera. Pode ter toda a certeza disso. Ele chegou no ranking agora, um moleque novo, sagaz, sabe? Moleque que tá cheio de vontade ali. Ele vai ter que mostrar, né? Que ele pode ficar ali entre os 15 melhores. E a hora que eu ganhar dele, eu acho que ele dá um passo atrás. Muitas pessoas vão falar, mas ele não tem obrigação, ele vai ser duro, vai ter uma moral com o UFC e tal. Verdade. Confesso que eu acredito nisso aí. Algumas pessoas, a maioria dos nomes ali do ranking, do top 10, não aceitaram lutar comigo. E eu não vou dizer que eles não aceitaram porque são bunda mole. Eles não aceitaram porque eles são muito inteligentes. Eles estão na casa há muito tempo. Você pega as minhas lutas. Eu tenho uma luta por ponto só, cara. Duas, né? 2 lutas por ponto e 2 lutas duras, onde quase nocauteei. 17, 13 nocautes, sei lá quantos nocautes eu tenho. Pô, mano, eu vou pegar o Jean com 3 meses, quase 4 meses agora de camp. Focado, treinando que nem um maluco em 4 semanas. Os caras que são inteligentes, não, tô fora. Nada disso. Deixa essa bucha pra outra pessoa. Então os caras são inteligentes, não é que eles são bunda mole. Então eles não aceitaram. E aí, cara, maneiro, o Delgado, pô, aceitou. O moleque tá pronto. Moleque novo, sagaz, sabe? Já assisti a luta dele com o Woody, ele veio, tirou foto comigo. Ele tava cortando peso uma vez em Abu Dhabi lá. O time dele veio, pediu pra tirar foto comigo, blá, blá, blá. Cara, a galera totalmente humilde, totalmente do bem, me abraçaram e tal. Essa é a magia do MMA, né? Então, eu tô bem ansioso tudo isso. Agora, trabalhando essa parte da frustração ali, que talvez a gente imaginava que poderia receber um benefício, um valor, um agrado, mas ainda não acabou a esperança para quem tem esperança muito forte nisso aí. Talvez meu empresário, sei lá, meu time também. Mas tenho certeza que nenhum do meu time ali, técnico, tá jogando energia nisso. Muitas pessoas falam, pô, Jean, fica tranquilo, eu sei que vai ter esse comentário. Fica tranquilo, o que é seu ninguém tira. O que é meu ninguém tira, o que eu já tenho ninguém vai tirar. Vou sempre trabalhar para manter isso. Segundo, o que vai ser meu, eu vou trabalhar o dobro para ter. Então se hoje eu receber a mesma bolsa, mano, tô feliz. Sabe? Não é pouco, pô, nem ferrando. E é o que eu mereço, meu trabalho tá dando isso aí, beleza. Mas pode brigar, mas você não sabe se o meu empresário brigou ou não. É isso, e dentro do UFC, galera, vou ser sincero,
Não existe esse negócio de, mano, vou bater o pé e vou conseguir. Isso aí não existe. Se você não quiser, tem mais 1 milhão de pessoas que vai querer. Contanto que a proposta era ter o Delgado pra lutar, Jean, tal. Mas se não quiser, tudo bem. Tem que esperar. E aí nisso, quando eu vi que a galera do ranking ele não quis lutar comigo, eu imaginei, pô, mas eu vou ter que lutar com um cara ou fora do ranking, ou o cara lá entre do 11º ao 15º. Então, vamos nessa. O Delgado tá aí, tá preparado, tá pronto, tá com vontade. E também acredito que ele já sabia que existiria essa possibilidade, então ele já deveria estar treinando. E pegou a luta. Dá bem, né, mano? E agora, os pontos positivos. Parando pra analisar essa parada aí da luta do... Falando de outro cara, do Arnold Allen, desde que a gente lutou, ele já lutou... Ui, quase que a moto foi pro saco. Ele lutou comigo, depois lutou com o Melk, acho que foi só com o Melk, né? Não sei se ele lutou com mais alguém. Ganhou, e os mesmos caras que lutaram no mesmo dia que eu já lutaram outras vezes. Eu tô parado desde o começo do ano, sem lutar, no caso. Então, se eu não lutar agora... A probabilidade do Arnold Allen lutar, que ele vai lutar agora com o Aaron Pico, lutar, ganhar e passar a minha frente pra ficar perto do title shot é gigantesca. Principalmente se o Evloev ganhar, porque teve aquela luta dele contra o Evloev que foi uma controvérsia, né? Evloev perdeu, Evloev ganhou, Evloev perdeu, enfim. Teve essa narrativa fortíssima em cima disso, né? Então, nesse sentido, cara, se eu não lutasse, o Arnold Allen iria lutar. Aí se ele ganha, ele tá 2 lutas à minha frente, ainda mais no ranking da meta. E isso é um impacto fortíssimo. E aí ele vai lá e luta pelo título. E aí eu me distancio mais um pouco. Juntando essa narrativa toda, eu tenho que lutar. E acima de qualquer outra coisa, eu amo fazer isso, galera. Eu amo fazer isso, sabe? Teve a luta com o Diego Lopes ali que eu perdi. Cara, é uma luta que não me mexeu nem um pouco emocional, assim, sabe? O que me mexeu emocional foi alguns problemas que eu tive na trajetória daqueles 2 meses, ou quase 2 meses pra luta do Diego. Cara, eu tive que fazer algumas coisas ali que mexeu com o meu emocional acima de tudo. Bom, isso eu nunca vou abrir ninguém, então tá tudo bem, nunca vou falar isso pra ninguém, não é um assunto que eu gosto de tocar. Então, cara, dito isso, tirando essa parte, mano... 2 guerreiros, 2 caras saindo na mão ali, 2 caras ali pronto pra sair na porrada. 2 caras que tá se xingando, que não se gosta. E resolver na treta, tá ligado? Na treta. Pode haver essa luta 10 vezes, que o resultado sempre vai ser diferente um do outro, entendeu? Porque aquilo ali envolve energia, emoção, guerra, cara com sagacidade, com vontade. Eu sou esse cara, mano, eu gosto de lutar. Então, acima de qualquer coisa, eu preciso fazer isso. Porque o meu espírito, o meu eu, o meu sonho tem que estar sendo realizado. E é lutando, é saindo na mão, sabe? É brigando. Eu não consigo me ver muito tempo sem lutar. Eu já tava quase surtando até fechar essa luta. E falando, mandando mensagem pro Ivan, pro Rando. Falei, cara, eu vou acabar brigando na rua, velho. Tô ficando estressado, sabe? Eu preciso dessa adrenalina, preciso disso. Meu sonho sempre foi poder só lutar e não me preocupar com as contas. Hoje eu tenho muito mais. Só que a luta tá demorando pra chegar. Eles mexeram no... Eles mexeram na luta muito rápido. Quando eu falei que eu tava prestes a brigar na rua, andando estressado, a minha esposa pedindo pra botar eu pra lutar. E aí veio a luta, cara. E, cara, graças a Deus, minha mãe vai me assistir, meu filho vai me assistir, minha esposa vai estar lá no meu corner olhando aquele espetáculo, que eu sei que é o que eu faço, sabe? Eu vou dar um espetáculo, cara. Vou levar pra vocês, assim, ó, um espetáculo, sabe? Desde do começo da Fight Week até a encarada, sabe? Vocês vão ver tudo isso acontecer e vocês vão falar, mano, esse já é psicodálico. Sabe? Porque eu amo isso, mano. Eu vivo, eu respiro, eu sinto o cheiro disso. Eu gosto dessa parada, eu gosto do desafio, eu gosto da treta, eu gosto de saber que tem um cara ali, só que é eu e ele, mano a mano. Ninguém depois vai se ameaçar, ninguém vai sair na rua quebrar o outro. E os dois vão ganhar uma grana pra estar ali, mano. Brigava no colégio de graça, saía com um ponto na cara. Depois entrei pro esporte, começava a brigar no esporte aí de graça, me quebrando, quebrei já a maçã do rosto, gastando dinheiro para arrumar meu rosto e não ganhamos R$1 no evento. A primeira bolsa que a gente recebeu foi pagando ingresso. Então, quando pensarem, tipo, pô, o Jean tem muito a perder, então, não, mano, zera isso. Para e olha, pô, o Jean era motoboy, mano. O Jean há 3 anos era motoboy. 3 anos atrás ele fazia bico em obra, ele dava aula, tava num corre da vida da hora, mais sofrido, assim, de certa forma. E agora não, agora ele tá aí, ó. Então não tem nada a perder, não. Bem pelo contrário, ele vai ganhar mais do que nunca imaginou que ganharia na vida lutando um evento pequeno ou
dentro de Florianópolis ou dentro do Brasil, entende? Então, cara, mega feliz, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, mas também deixar claro que mexeu sim, mexeu bastante com a relação a luta, assim, né? Ter mudado, mexeu bastante com o camp. A estratégia não mudou muita coisa. Uma das diferenças é que vocês vão ver realmente o Jean strike lá dentro, o Jean que gosta da briga, gosta de morder pro outro bloco e falar, mano, vamos sair na mão, é treta. Então vocês vão ver isso com certeza. Dito isso, tô mega feliz. Parar aqui para abastecer, pódio, tem pódio? Pódio, gasolina aditivada, gasolina comum aditivada. Deixa eu contar. Não tem pódio, vamos no outro. Então dito isso, galera, pensa num cara feliz, irmão. Que olha pra sua mulher e vê ela feliz vendo eu fazendo o que eu gosto, o que eu amo, saca? Minha mãe lá do outro lado olhando eu treinar, vendo eu focado. Pô, tá doido, é? Tô no meu momento, na minha felicidade. Pô, abasteci aqui, encheu o tanque da pretinha aqui, ó. Da vermelhinha, não é nem pretinha. Esse final de semana também vou ver meus cavalos lá no Aras. Faz tempo que eu não vejo. Não posso andar ainda, por causa medo de acontecer alguma coisa. Tô com ponta ainda no olho, tive uma inflamaçãozinha na canela, então a gente tá tomando os devidos cuidados. Não se preocupem, vai ser tipo, espero que vai ser algo gigante, cara. O que a gente tá fazendo é algo incrível. Tipo, é isso. Vambora, deixa o like, compartilha se você chegou até aqui e comenta aí. Começa a falar um português Vou comigo, fazer um vídeo lendo os comentários de vocês, fechou? Vai pedir boa tarde. Tudo bem? Desculpa incomodar o Não, tudo bem. A gente trabalha vendendo alguns paninhos de chão, de prato, de Aham. fibra. O senhor gostaria de pegar um paninho? Tá quanto? Esse aqui, ele é R$15, que ele é de... Você tem Pix? Não, Havaiana. Aham. Tá. Não, Reino Santa Fe. Tá, eu vou levar os dois então. Bom, rapaziada, é isso. Comprei uns paninhos aqui. Tem pedal hoje, se Deus quiser, tem pedal amanhã e tem pedal no domingo.